Mais uma vez aqui, mais um dia, pela misericórdia, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quero cumprimentar a cada uma de vocês, minhas amadas irmãs e amigas. Desejo a cada uma de vocês um ótimo dia, cheio da presença de Deus e da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo sempre esteja direcionando e conduzindo a cada uma de vocês. Gratidão a Deus por isso, porque a misericórdia dele tem nos abraçado mais um dia e vivemos pela graça dele. Então, minhas irmãs, hoje vamos estar lendo um pouco sobre uma mulher pouco conhecida na Bíblia, a Febe, uma diaconisa que servia a igreja, uma diaconisa de muita responsabilidade, confiança, fidelidade, que foi enviada por Paulo para igrejas de Roma. Ela era uma mulher cristã, de muita honra, pouco conhecida, mas muito honrada por Deus. Então, minhas irmãs, hoje vou estar lendo no livro de Romanos, no capítulo 16, o versículo 1 e o 2. Amém? Tem como epígrafo saudações diversas. Aqui o apóstolo Paulo falando. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que recebais no Senhor como convém os santos e ajudeis, com qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Glórias a Deus por essa palavra. Aqui no texto já vemos que Febe era uma mulher hospitaleira, uma mulher que amava ajudar, fazer a obra de Deus. Febe é relacionada como uma mulher que era disponível por Deus. Então, minhas irmãs, quando nós falamos sempre das mulheres da Bíblia, nós começamos sempre a falar, como esses dias estávamos conversando entre as irmãs, nós estávamos falando, uma quer ser Ruth, outra quer ser Esther, outra quer ser Débora, assim sucessivamente. Até comentamos, nós queremos ser Esther, mas não queremos passar pela luta que ela passou. Queremos ser Ruth, não queremos passar pela luta que Ruth passou. Então, e essa mulher chamada Febe, ela era uma mulher, uma diaconisa da igreja. Vocês irmãs que são diaconisas sabem que as diaconisas estão sempre em prontidão para ajudar. Então, ela está aparecendo na Bíblia em poucos versículos. Como eu já disse, ela é pouco mencionada na Bíblia. Mas Febe deixa um grande exemplo para conosco, na dedicação, ao serviço, ao reino de Deus. O apóstolo Paulo fez questão de recomendar ela, a igreja de Roma, mostrando o quanto ela era respeitada e importante. Como eu já tenho dito, Febe é uma mulher cristã da igreja de Cencreia, uma região próxima de Corinto. E eu estava pesquisando o que significava o nome Febe. Febe significa brilhante, radiante ou pura, porque Febe é um nome tão diferente, mas de uma significativa muito bela. Ela foi reconhecida como serva da igreja, auxiliadora de muitos, mulher de confiança. Ela era cooperadora para a obra de Deus. E também vemos que os estudiosos falam que Febe, quem foi que levava as cartas a Roma, a igreja de Roma.
Isso mostra algo muito forte relacionado a isso. Naquele tempo, entregar uma carta tão importante exigia muita responsabilidade e fidelidade à igreja e a quem enviava. Então, e assim vemos que Febe, sim, era essa mulher fiel e responsável, que no qual o apóstolo Paulo menciona ela, que ela era uma mulher que foi enviada à igreja de Roma. Como diz aqui em Romanos, no capítulo 16, versículo 1, que eu acabei de ler, que ela era uma mulher a qual servia a igreja. Vemos que Febe não buscava posição, ela buscava servir. Hoje há muitas pessoas que querem só serem serem destacadas, mas poucas querem servir escondido. Febe nos ensina. Deus honra quem trabalha no silêncio também. O serviço do reino tem valor. Toda mulher pode ser útil na obra. Servir a Deus não significa só estar ali dentro da igreja fazendo as coisas. Servir a Deus significa você ver uma pessoa necessitada na rua, uma pessoa que caiu, você ir, tu estender a mão a ela. Ou ali está uma pessoa, muitas vezes pedindo esmola, mendigo, crianças, que assim deparamos muito. Que eu imaginava que aqui em Portugal não teria tanto isso, que era só no Brasil, mas aqui tem muito, minhas irmãs. Então, muitas vezes eles estão ali pedindo dinheiro. É difícil muitas vezes você chegar a dar dinheiro. Então, chegue a eles. Peça, se estão com fome, ofereça-lhe alimento, dê comida. Ofereça a eles a palavra do Senhor, porque temos que ser a pessoa que leva o pão vivo, que é Jesus. Na mesma hora que tu está entregando o pão ali para alimentar o corpo físico, entrega uma palavra de Deus. Diga ao menos, Jesus te ama. Ele pode te salvar. Jesus quer te libertar. Isso faz uma grande diferença. E assim você está fazendo a obra de Deus. Ajudar um idoso. Há tantas necessidades, tantos idosos que muitas vezes estão tendo dificuldades para estarem andando nas ruas. E sabemos que aqui no grupo há tantas irmãs que já trabalharam cuidando de idosos. E aqui estão muitas trabalhando, cuidando de idosos também. E sabemos que quando uma pessoa fica idoso, ela fica como se fosse uma criança antes de aprender a caminhar ou quando está dando os primeiros passos. E nós cuidando com carinho dessas pessoas é estar fazendo a obra de Deus. Tudo está sendo registrado lá no caderninho de Deus, no livro, porque no grande dia do trono branco será aberto livros e livros. Ali vai estar escrito tudo que nós fizemos e tudo que nós deixamos de fazer também. Então, minhas irmãs, servir a Deus não significa somente estar no palco, estar no púlpito. Servir a Deus é orar, ajudar, visitar, porque uma visita faz uma grande diferença. Eu sou prova disso. Quantas vezes eu estava necessitada de uma palavra amiga e, ao receber uma visita, as coisas poderiam não mudar ali, aquela necessidade que às vezes você estava, mas o seu coração se enchia de alegria, de paz, ânimo. E isso, eu sou prova disso. E assim, uma visita, isso alegra o coração da pessoa. Então, minhas irmãs, apoiar também a pessoa, isso é muito belo, porque hoje em dia, cada dia mais se torna mais difícil quando uma pessoa está com um projeto que a outra apoie. Nós temos que ter sensibilidade, temos que ter
essa mansidão, esse amor no coração, em apoiar a outra pessoa, apoiar de todo o coração. Dizer, não, vai dar tudo certo, você vai conseguir, porque assim acontece. As palavras têm muito poder, as palavras positivas e as palavras negativas. Então, fazer o evangelismo também, como eu relacionei agora há pouco, levar o pão e levar também a palavra, o pão vivo que é Jesus Cristo. Evangelizar. Sabemos o quanto é difícil evangelizar. Às vezes somos proibidos de evangelizar, mas vamos botar Jesus na frente, o Espírito Santo, e assim vamos estar conseguindo fazer o evangelismo, levar a palavra de Deus a essas pessoas que estão a merecer do inimigo. Porque o inimigo nunca está brincando, ele quer tragar as vidas. E nós sabemos que há tantas vidas, tantas almas que estão gemendo com gemidos inexprimíveis pela falta de Jesus. E as pessoas não têm força. Por elas mesmas, elas não querem buscar Jesus. Por isso que nós temos a incumbência. Evangelizar, fazer a nossa parte e orar. Orar, pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo faz a parte dele. E nós temos também que levantar a pessoa que caiu, porque nós somos pecadores. Jesus não morreu para os justos, Jesus morreu para os pecadores. E os céus é dos pecadores arrependidos. Quem se arrepender em vida, herdará os céus. Então, minhas irmãs, às vezes vemos uma pessoa que caiu, nós não queremos ajudar. Vamos ajudar essa pessoa a se erguer, dar ânimo a ela, dizer a ela que ela vai vencer, como nós vencemos, e assim Deus vai fazendo a obra. E também sabemos que existe muitas mulheres que sustentam o mundo espiritual delas, os ministérios delas e dos seus familiares somente através da oração. O quanto a oração tem poder, que a oração é o nosso posicionamento. Quando falamos em posicionamento, falamos em a pessoa se posicionar em oração, buscar, ter atitudes, porque Deus vê nosso sofrimento. Deus vê tudo, como o tempo do povo de Israel no Egito. Deus via todo o sofrimento do povo de Israel, mas o povo não clamava a Deus, ninguém se posicionava. Deus não agia, porque Deus, ele vê o nosso sofrimento, mas ele só age a partir do momento que nós tomamos um posicionamento. Então, quando aquele povo teve o posicionamento de clamar a Deus, aí Deus entrou, o céu se moveu, aí Deus levantou Moisés para resgatar aquele povo. E assim ele faz com nós. Nós podemos estar ali chorando, murmurando. Ele está vendo, mas ele não vai fazer nada por nós. Porque nós temos incumbência de adorar, de clamar, de louvar a Deus. Nós fomos feitos para isso. Até os passarinhos, quando eles estão cantando, eles estão louvando a Deus. As flores, quando as florescem, estão louvando a Deus. Os animaizinhos, qualquer coisa, estão louvando. E nós, que somos a imagem semelhante do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, o que está acontecendo que nós não queremos louvar a Deus? Nós temos essa incumbência de louvar a Deus, agradecer a Deus todos os momentos. E o nosso posicionamento, estamos com problema, vamos, fecha a porta do nosso quarto,
ajoelhamos, entregamos, deixamos no altar do Senhor, confiamos a Ele, clamamos a Ele, falamos as nossas necessidades e assim aguardamos nele que a obra Ele fará. Então, minhas irmãs, a mulher de Deus não precisa esperar reconhecimento humano. Deus vê. Deus vê nossas lágrimas, nossos esforços, as nossas renúncias, a nossa dedicação. Talvez ninguém vê o pouco que você diz estar fazendo, mas Deus vê tudo. E Febe também, ela era uma mulher auxiliadora, porque em Romanos 16:2 diz que ela tinha hospedado a muitos e também ao apóstolo Paulo. Então vemos que ela era uma mulher auxiliadora, ela ajudava. Febe ajudava as pessoas, ela tinha um coração disponível. E assim nós podemos fazer, estar com o nosso coração aberto, ajudar as pessoas. Na Bíblia, auxiliar significa apoiar, sustentar, socorrer e fortalecer. Como Deus fala lá para Adão, quando Deus fez Adão, Deus viu que Adão não era feliz sem uma esposa. Quando Deus adormeceu Adão, que ele tirou da costela de Adão e fez Eva, Eva foi feita para ser uma auxiliadora a Adão. E assim somos nós, mulheres. Nós fomos feitas para ser auxiliadora de nosso esposo, de nosso lar, nossos filhos, porque nós temos que auxiliar os nossos filhos também. E voltando a falar de Febe, Febe, ela não era alguém que causava divisão, ela ajudava a carregar o peso da obra. Hoje Deus procura mulheres assim ainda, mulheres que estão levantando as outras mulheres, não mulheres que querem derrubar a coroa da outra quando vê que está torta, não, mulheres que sejam posicionadas, levantadas a ver que a coroa da sua irmã, da sua amiga, da sua próxima está torta, que ela chegue, ela endireite a coroa da sua irmã. Mulheres que aconselhem, mulheres que orem, que falam, não, minha irmã, eu sei que as coisas estão difíceis, vamos orar, vamos clamar a Deus, que Deus vai entrar com uma atitude. E mulheres que ajudam sem interesse, porque nesse mundo que estamos vivendo é tão complicado. Hoje as pessoas querem viver somente da aparência, o interesse, porque querem fazer. Se eu ajudo aqui, eu quero fazer o meu nome aparecer ali. Não, isso não agrada a Deus. Como está na palavra de Deus, até quando vamos doar, fazer uma esmola, que nós demos com a nossa mão direita, mas que a nossa mão esquerda não saiba que nós estamos fazendo. E hoje a grande maioria das igrejas, das pessoas, vão levar ao pão um mendigo. Primeira coisa que eles têm em mãos é o telemóvel, a câmera, para estar filmando. Para que isso? Isso não agrada a Deus. Faça no secreto. Que o que você faz no secreto, Deus te honra em público. E uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não destrói, ela não tem inveja, ela não humilha, ela não divide. Ela ajuda as outras pessoas a crescerem. Febe era uma mulher de muita confiança, o que vemos. Ela foi de muita confiança, que ela foi confiada por Paulo. Imagine a responsabilidade que ela teve de levar uma carta apostólica tão importante a Roma. E Deus procura pessoas de confiança, mulher confiável. As mulheres confiáveis, elas guardam segredo, elas mantêm a palavra, elas são fiel, não vivem de falsidade. Elas honram o compromisso que foi posto sobre os ombros delas, sobre as mãos delas. Febe carregava algo muito precioso nas mãos.
E hoje nós sabemos ainda, minhas irmãs, que Deus também entrega missões para mulheres fiéis. Febe nos ensina que nós mulheres temos valor no reino de Deus. Naquele tempo as mulheres eram muitas vezes desvalorizadas na sociedade. Hoje não. Hoje as mulheres têm o direito dos homens. As mulheres podem ter os cargos que os homens têm. Mulheres policiais, mulheres motoristas, pilotas de aviões. Aquele tempo não era assim. Aquele tempo era bem complicado. Mas o Evangelho mostrou algo muito poderoso. Deus usa mulheres também. Febe foi honrada publicamente por Paulo. Isso mostra que Deus levanta mulheres, Deus capacita mulheres, Deus usa mulheres para transformar vida. O porquê que nós sabemos disso? Porque as mulheres, elas têm um jeitinho mais especial de conversar com as pessoas. Sim, sabemos que tem muitas que são muito arrogantes, mas a maioria das mulheres, elas conseguem conversar com um jeito mais amoroso, mais amigável. E Deus usa a ferramenta que nós temos. Se eu tenho um jeito amigável, Deus vai me usar nessa parte para fazer a obra dele. Porque é assim que Deus faz. Deus usa as pessoas com a ferramenta que as pessoas têm. Então, hoje temos mulheres como Febe ainda. E Deus sempre está à procura. Mulheres principalmente de oração, mulheres humildes, mulheres que servem, mulheres disponíveis, mulheres fiéis. Talvez o mundo possa não te reconhecer, mas Deus vai te reconhecer. Só faça, minhas irmãs, a sua parte. Seja fiel, seja honesta, seja humilde, se posicione. E vemos que Febe aparece poucas vezes na Bíblia, mas deixou um exemplo enorme. Ela nos ensina a servir, ajudar, permanecer fiel, trabalhar para Deus com humildade. Não importa, minhas irmãs, se seu nome aparece muito ou pouco, o importante é que Deus conhece a sua fidelidade. Minhas irmãs, aonde eu morava no Brasil, eu congreguei muito tempo. As irmãs não me chamavam pelo meu nome. Eu era conhecida como a esposa do Maxwell. Aqui também a maioria falam a esposa do presbítero Maxwell, a esposa do pastor Maxwell. Então, minhas irmãs, isso nunca me incomodou. Nunca me incomodou mesmo, porque eu não quero ser reconhecida por nome, eu quero fazer o que sou incumbida a fazer para a obra de Deus. Então, que essa palavra, que esse exemplo de Febe fique gravado em nossos corações. Porque talvez os homens não vejam seu trabalho, mas Deus reconhece cada ato de amor e serviço feito para o reino dos céus. E o mais importante para nós é isso. Nós fazer alguma coisa e sermos vistos para Deus. Porque muitas vezes os irmãos ficam pensando, mas eu oro, nada está acontecendo. Pois, minhas irmãs, não desistam de orar. Deus vê o seu esforço, seus momentos, sua dedicação a Ele. Pode não estar sendo refletido para ti, mas para os céus está. Então vamos continuar sendo disponível, obedientes, humildes e fiéis. Você está disposta a servir ao Senhor de todo o coração? Essa pergunta que eu te deixo. Porque sabemos que servir a Deus, como sempre estamos batendo nessa tecla, não é você estar com o microfone na mão. Servir a Deus é você estar fazendo as coisas de Deus, mas estar fazendo para a humanidade, para humanos que refletem a Deus. Porque não adianta você só estar ali posicionada
dentro de 4 paredes e deixar o seu irmão sofrer, deixar o seu irmão estar passando dificuldade. Sabemos que há dificuldade para todo mundo, mas ajude no que você puder, seja num investimento, seja em um alimento que muitas vezes você pensa, isso talvez não vai fazer nem diferença para ele, mas faz sim, numa oração, num abraço. As irmãs, o abraço, sendo sincero, o abraço cura. O abraço é muito importante. O abraço é maravilhoso. Muitas vezes a pessoa está ali, angustiada. Você dá um abraço sincero a ela. Isso cura, isso alivia a alma da pessoa. Então, minhas irmãs, eu espero que essa palavra fale no coração de vocês, como assim falou no meu. Não tenho a sabedoria de pregadoras, mas aqui estou pela misericórdia de Deus, buscando estar entendendo da Bíblia dia após dia, porque a Bíblia, ela se renova todos os dias. Então eu peço ao Senhor meu Deus que Ele esteja levantando essas mulheres como Febe, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres disponíveis para a obra dele, mulheres que estão em prontidão para ajudar, mulheres que são intercessoras, mulheres que venham a fortalecer as outras mulheres, minhas irmãs, que sejam auxiliadoras, mulheres que estão com as mãos abertas, os braços abertos para ajudar as suas próximas, mulheres que estejam sendo a rocha firme dentro de vossos lares, que estejam ali aptas a ajudar os seus filhos, a educar os seus filhos. Então, minhas irmãs, aqui agradeço a minha oportunidade, peço bênção do céu sobre a vida de cada uma de vocês. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Amém.